Amém, irmãos? Estamos aí às portas da nossa conferência. Primeira conferência aqui da Vinha em Alagoas. Creio que serão dias abençoados, serão dias de um grande mover de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Compartilhei com os irmãos no discipulado, há alguns dias atrás, mas eu quero compartilhar com toda a igreja, creio que é uma palavra para todos nós, para que seja compartilhado também nas nossas células. Amém? O título dessa mensagem é Propostas do Mundo ao Crente Moderno. Mas também poderia ser propostas do diabo. Porque nós vamos falar de duas coisas. Vamos falar de Faraó e vamos falar do Egito. Amém? Todos os estudiosos bíblicos, olha para mim aqui, eles dizem algo. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia, eles sabem que Faraó é o símbolo de quem na Bíblia? Faraó é o símbolo do diabo. Existem praticamente 3 lugares que simbolizam o mundo caído. Amém? Certamente o Egito é um deles, nós vamos ver isso na palavra. Então abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte, Êxodo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Amém? Então, o que Moisés e Arão falaram para Faraó? Símbolo do diabo. Deixe o meu povo ir para adorar a Deus. Deixe o meu povo ir cultuar a Deus, oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto, para celebrar uma festa. Mas Faraó responde: quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a voz. Estou preocupado com o Senhor. Quem que é o Senhor, afinal de contas? Quem é Deus para me dar direção? Essa é a voz de Faraó. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Amém? Você sabe, lá no Velho Testamento, tem 3 lugares que são símbolos do mundo. E esses 3 lugares são lugares que Deus abomina. Um deles é a Babilônia. O segundo é Sodoma. E o terceiro é o Egito. São 3 lugares na história bíblica do Velho Testamento que são abomináveis aos olhos de Deus, né? Cada um representa algo do mundo caído. Babilônia, nós sabemos que começa com Babel. Aparece lá em Gênesis, onde os homens vão edificar uma torre cujo cume chegue aos céus. E os seus nomes fossem celebrados, para que os seus nomes se tornassem célebres. É isso que eu me lembro
quando a minha filha mais velha era pequena, eu ensinava sobre a Torre de Babel para ela, e ela fez uma pergunta, ela falou: pai, tem tantos prédios altos, por que Deus está chateado com uma torre? Parece uma pergunta inocente de uma criança na época. Mas é uma pergunta que te leva a pensar. Porque hoje nós temos tantos prédios altos, torres imensas. Agora Deus fica chateado com a edificação de uma torre. Mas a questão não era a torre. Era o propósito da edificação. Se você ler o texto, lá em Gênesis eles dizem o seguinte: vinde e edifiquemos uma torre, cujo cume chegue aos céus, e os nossos nomes sejam célebres. Esse é o princípio de Babel. Babel é o homem no centro. É o homem sendo celebrado. É o homem dizendo: não há Deus. É o meu nome que é conhecido. Como diz o salmista, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Então, Babel se transforma na Babilônia. E lá no Apocalipse nós vamos encontrar o quê? A grande Babilônia, meretriz das meretrizes, a mãe de todas as abominações da terra. Quem leu o Apocalipse sabe disso. Apocalipse 17 fala da grande Babilônia. Tudo isso é símbolo do mundo. Mas Babilônia, Babel, é símbolo de quê? Da prostituição, da idolatria que há no mundo. É o homem no centro. É o homem se recusando em reconhecer Deus como soberano. Isso é Babel, isso é Babilônia. Isso é a grande Babilônia, a meretriz, a mãe de todas as prostituições. Se você ler Deuteronômio capítulo 7, versos 25 e 26, diz que a prostituição é a idolatria, abominável aos olhos de Deus. Por isso que a grande Babilônia é a mãe de todas as abominações. É o que diz a palavra do Senhor. Mas eu não quero falar sobre a Babilônia, não é o que está no texto. Até porque difícil alguém que nasceu de novo, genuinamente, da água e do Espírito, se meter com prostituição, seja ela natural ou espiritual. Se meter com idolatria, dificilmente. Babilônia é algo muito escancarado para um cristão nascido de novo. Mas nós temos Sodoma. Sodoma é o símbolo do quê, irmãos? Da promiscuidade. Sodoma é o símbolo da pornografia. Sodoma é o símbolo dos pecados sexuais. Como é o símbolo do homossexualismo. Como alguém diz que Deus não se importa com essas coisas? Caiu fogo do céu sobre uma cidade. Em Sodoma, os homens queriam fazer sexo com os anjos, achando que eram homens. Sim ou não? Quantos já leram o texto? Os anjos vão visitar a Ló. E eles veem dois homens entrando na casa de Ló. E eles pedem para que aqueles homens saiam da casa. Por quê? Porque eles queriam se deitar com os homens. Isso é Sodoma. Até hoje, sodomia é símbolo de homossexualismo. No entanto, no presente século, as pessoas botam fotos de dois homens abraçados e dizem: contra o amor não há lei. E usa o texto da Bíblia, né? Mas contra o amor, que naquele texto que eles colocam não tem lei, que é o ágape. Contra o ágape não há lei. Contra eros, tem muitas normas na Bíblia. Eros, na verdade, essa palavra eros, que também fala de amor, atração física, do grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Contra o eros, a Bíblia traz uma série de normativas. Assim, algo que Deus estipulou. E é claro que aquele que tem e anda na lei do Espírito da vida, que tem
as leis na sua mente, no seu coração, terão muita clareza para caminhar em direção muito contrária àquilo que estava em Sodoma. Amém, irmãos? Agora, o problema principal é a sutileza do Egito. Então são 3 símbolos. Falei de Babilônia, falei de Sodoma. Babilônia fala de idolatria, prostituição espiritual. Sodoma fala de pornografia, promiscuidade. Agora o Egito, irmãos, o Egito é algo muito mais sutil. O Egito fala do mundanismo. O Egito fala daquilo que há no mundo. O Egito fala daquilo que compete com Deus. São os fascínios desse mundo. Fala da estrutura do mundo caído. Fala do sistema. Há 3 inimigos a serem vencidos. A carne milita contra o espírito. O diabo, que faz resistência e oposição a Cristo. Agora, o mundo compete com Deus. O mundo sempre compete com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que constantemente nós temos que ministrar sobre 1 de João, capítulo 2, verso 15. Dá um clique para mim aí, por favor. Ah, não está aí não. Mas eu vou ler para você. Não bagunça o negócio não. Levanta a mão. Deixa o slide aí. 1 de João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Constantemente temos que ensinar. Por quê? Porque o Egito fala desse amor ao mundo. Acho que pode ter sido ali porque botou na... O quê? Dificilmente, senão nem pegava. Amém. Então eu quero falar sobre essa estrutura do mundo caído. Então eu quero falar sobre o Egito como símbolo do mundo. E é sobre essa negociação que havia ali de Moisés, que era o libertador, com Faraó. Faraó, aquele que governava o Egito. Amém, irmãos? Não sei se eu estou sendo claro. Você sabe, o povo de Deus, eles estavam escravizados no Egito. E Deus envia Moisés, com sinais, com prodígios, para libertar o seu povo, que estava sob jugo de Faraó. Nós sabemos que o que Deus envia? Envia pragas. O Senhor, lá no capítulo 7, Moisés, ele vai falar pela segunda vez com Faraó. E ele manifesta poder, ele lança o cajado no chão, o cajado se transforma numa cobra. Os magos de Faraó fazem a mesma coisa. Estou só narrando para você entender. Eles também conseguem lançar um cajado no chão e transforma também numa cobra, só que o cajado de Moisés engoliu as cobras dos magos de Faraó, aquela conversa toda. Aí o Senhor começa a manifestar o seu poder, ele transforma a água em sangue, a primeira praga, depois a segunda praga são as pragas das rãs, tudo isso para liberar o povo e deixar o povo ir adorar a Deus. Amém? A história você conhece, né? Quem já leu, quem já viu o filme 10 Mandamentos, já viu as pragas, aquele negócio todo, tem até novela no Brasil. A história você conhece. Aí, a terceira praga são os piolhos. Piolho é uma praga do Egito, né? E cada vez que Deus mandava uma praga, Faraó se quebrantava. Só que, quando a praga acabava, o coração de Faraó era endurecido. E não deixava o povo ir para adorar a Deus. Expulsava Moisés da sua presença,
Falava, é um absurdo, não vou deixar coisa nenhuma. Agora, a partir da quarta praga, olha para mim aqui. Faraó começa a negociar com Moisés. Ele começa a fazer propostas a Moisés. E eu penso que essas propostas que Faraó faz a Moisés, olha para cá. É a proposta exata que o diabo faz com todo cristão. Sempre dessa forma, é sempre nessa sequência. A estratégia de negociação de Faraó é a estratégia de negociação do diabo. É com os mesmos argumentos. Então, qual foi a primeira proposta? Tinha um filme chamado Proposta Indecente. Quem já viu esse filme? Papai me contou da história desse filme e era muito bacana. Pessoal, todo mundo junto. Pastor Robson já viu, Proposta Indecente. Era com uma atriz, Sharon Stone. Não era isso? A Rebeca já viu. Levanta a mão aí. Já viu, sim. Proposta indecente. É exatamente o que o faraó fazia. Apresentava argumentos. E qual foi a primeira proposta? Tenta tirar da parede aqui depois para ver se pega. Pede para o Felipe fazer isso. Aí você olha para lá. A primeira proposta indecente foi essa aqui, ó. Sirva a Deus, mas continue no Egito. Essa foi a primeira proposta que o diabo fez. Olha para cá. Você quer servir a Deus? Pode servir. Mas você vai servir a Deus no Egito. O Egito é símbolo do quê, queridos? Símbolo do mundo. Olha para cá. Que proposta é essa? Servir a Deus, mas no Egito. A proposta é, você vai servir a Deus, mas continue no mundo. Continue com os valores do mundo, continue fazendo as mesmas coisas. Essa é uma proposta de Faraó. Amém, irmãos? Não sei se você sabe, a quarta praga é a praga das moscas. E é depois dessa praga, né, quando a mosca voou da sopa do Faraó, ele faz a primeira proposta indecente. Está aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide ofereceis sacrifício ao vosso Deus. Mas aonde? Nesta terra. Olha para mim. Qual que é essa proposta? Quer servir a Deus? Sirva. Mas continue mundano. Não saia do Egito. Sair do Egito, nós sabemos que é sair do sistema caído do mundo. É eternamente renovada pela palavra de Deus. Isso é sair do Egito. Mas o que o faraó propõe? Você quer servir a Deus? Está inventando essa moda aí, né, de querer andar com Deus? Você anda com Deus, mas continue no mundo. Essa é a primeira proposta. Amém, irmãos? Enfim, ele está falando, olha, você pode servir a Deus desde que você não saia do Egito. Agora, o Egito é o quê? Egito é lugar de escravidão, querido. Egito é lugar de sofrimento. Egito é lugar de prisão. O povo estava lá obrigado a trabalhar. Egito é o lugar de ser subjugado pela tirania de Faraó. Esse é o Egito. Faraó é o símbolo de Satanás. O que o diabo está falando? Você pode servir a Deus desde que você continue nessa terra, desde que você continue no mundo, desde que você continue com os valores do mundo, desde que você sirva e continue mundano. É tentar ser crente e continuar no mundo. Essa é a proposta de Faraó. Por que não funciona? Olha para cá. Sabe por que não funciona? Porque com Jesus
Não tem meio termo. Jesus é o seguinte, olha para cá. Ele ensina dessa forma. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Marromeno, não sei, talvez. O que Jesus diz? É sim, sim, não, não. O que disso passar vem de quem? Do diabo. É Jesus que disse isso. É, pastor, radical demais. Jesus é radical. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é maligno, vem do diabo. Quer coisa mais radical do que essa? Lá em Mateus 12:30, olha o que Jesus diz. Você tem que se posicionar. Passa mais um. Não, filho. Volta. Então não está aí não. Então eu vou falar para você. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, o que ele faz? Espalha. É assim, Jesus. Se não está comigo, meu amigo, você está ou não está? É sim, sim ou é não, não? Amém, irmãos? Precisamos ter bastante atenção, porque é a proposta que o diabo continua fazendo. Você pode servir a Deus, mas continue com a sua vida mundana. Tem nada demais, tem problema não. Você pode servir a Deus, mas você não tem que abandonar a velha vida, os velhos hábitos, as velhas práticas. Você vai viver do jeito que... fazendo o que dá na sua cabeça. Ainda uso o argumento da graça. Estou na graça de Deus, eu posso fazer o que quiser. Estou na graça, eu faço o que eu quiser. Paulo diz que não faça vã a graça. Interessante, né? Para que as pessoas usam graça de Deus? Você sabe que a graça de Deus é manifesta na cruz do Calvário, no preço pago. Jesus morreu na cruz para me acordar tarde. É assim, tem gente que chega atrasado, acordei tarde, pastor. Estou na graça, né? Mas estou na graça. Sim. A graça de Jesus morreu na cruz para você ser indisciplinado. Acho lindo, fantástico. É a graça. Jesus morreu porque graça é isso. É o preço pago. O preço pago para quê? Para que serve a cruz para você? É para usar o sangue de Jesus igual eu uso detergente. Para lavar sujeira. Sim. Tem sentido. Não combina muito com a graça. Você acha que tem a ver com a graça isso? Aceitar a proposta indecente do diabo. Amém, irmãos? Tem muita gente que fala, eu recebi o evangelho da graça de Deus. Mas se recusa a submeter o processo de transformação da alma. Não sai do mundo. Aí vem aquelas velhas jargão de crente, né? Difícil não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito do povo. Enfim, a primeira proposta do diabo é essa. Você vai servir a Deus no mundo. É isso. Dominguinho você vem aqui, levanta a mãozinha para Jesus, canta uma musiquinha, corre até umas lágrimas de vez em quando, tá bom. Sabe qual é o nome disso? Religião. Religião deixa que eu continue fazendo as mesmas coisas. Né? É tudo jóia, tudo beleza. Por isso que o Senhor, Ele posiciona as igrejas, e em uma igreja Ele diz, aconselho que de mim compres ouro. Por quê? Porque ouro fala da natureza e glória de Deus. Agora, tem como servir a Deus com bronze? Bronze é obra humana. Obra humana. Contando que a música seja a mesma. Estamos juntos em ti. Tá jóia. Esse negócio de glória de Deus, para quê, né? Para que glória de Deus, afinal de contas? Mas essa é a proposta de Faraó. Amém, irmãos? 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque aquele que ama o mundo
o amor do Pai não está nele. O que isso significa? Que não tem como conciliar as duas coisas. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, aquele que recebeu o amor de Deus, quem de fato recebeu o amor de Deus, certamente o mundo não está no seu coração. Olha para mim aqui. Tudo que você precisa experimentar na sua vida é o amor de Deus. Quanto mais você recebe do amor de Deus, menos do mundo vai estar no seu coração. É tudo uma questão daquilo que você já experimentou. E de fato o Senhor te ama. Tudo que você precisa receber na sua vida é saber e perceber o quanto esse Jesus que foi à cruz por você te ama. Essa é a revelação que nós precisamos ter, do quanto nós somos amados por Ele. Amém, irmãos? Então, só dessa forma, quem é amado por Ele, pode dar um não. As pessoas pensam que crentes, que cristãos, são escravos de alguma coisa. Que eles dizem não a Faraó e ao mundo por obrigação. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Por mais livre da terra somos nós. Por quê? Porque nós temos a liberdade de dizer sim e dizer não. Qualquer coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. É por isso que, diante de proposta de Faraó, você pode dizer não. É por isso que Moisés responde lá no verso 26. Olha o que Moisés, não está ali o texto, eu vou ler para você. Não convém que façamos assim, porque não podemos servir a Deus no Egito. Porque se assim o fizermos, eles não irão nos entender. Então, imagina, né? Faz um culto lá no meio do mundão para você ver. Vai falar, esse povo é doido, você tem problema. É isso que Moisés argumentou com o Faraó. Falou, não tem jeito não. Como é que eu vou servir ao Senhor aqui? Os egípcios não irão nos entender. Isso que Moisés argumentou. Se você quer servir a Deus no mundo, o mundo não vai te compreender. Eu me lembro, quando eu era jovem, crente, aí um amigo meu, doido da cabeça, converte. Aí beleza, ficou um tempo na igreja, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco vai para o mundão de volta. Aí quando ele chega lá, tentando fazer as mesmas coisas, só que, você sabe, até a linguagem do cristão é diferente. Eu sei que você é jovem, tem as suas gírias, mas o crente também tem o seu vocabulário. Até isso não batia mais. Aí ele começou a tentar, já viu? A pior coisa que existe é desviado, até a palavra é feia. Desviado. Som. A pior coisa que tem é desviado, né? Vai falar desviado até a bateria acaba. Um problema desviado. Aí o camarada, 3 anos na igreja, quer chegar lá, e aí, velho, não sei o quê, mas ele não combina com ele, não tem nada com gíria. Mas você já viu quando a pessoa fica forçando para falar gíria? É nóis aí, meu irmão. É igual, né? Deixa para lá. Quando chega a pessoa de fora no Rio, quer falar o carioquês, forçado, é horrível. Entende? Fala o seu sotaque em paz com Deus, onde você foi plantado, onde você nasceu. Mas já viu? É o crente querendo falar a linguagem do mundo. Mas
quando de fato ele nasceu de novo, não combina com ele. Sabe o que aconteceu com esse irmão? A turma falou, rapaz, você é Bíblia, você não serve para cá não, volta para a igreja. Nem o mundo queria ele. Você é bobo, rapaz. Vai voltar para a igreja, você é crente. Porque quer forçar algo que não é da identidade dele. Não combina. Tem nada a ver. Amém, irmãos? Qual que é a segunda proposta indecente que Faraó faz? Então a primeira é o seguinte: você vai servir a Deus, mas continue no mundo. Sirva a Deus, mas aqui no Egito. Qual que é a segunda proposta que ele faz? Sirva a Deus, mas não vá muito longe. Você sabe, né? O camarada converteu, de fato, naturalmente, ele começou a sair do mundo, ele sai do mundo. Aí vem a segunda proposta. Falou, tá bom, concordo que você seja crente. Mas também não vai ser daqueles assim, né? Assim, radical. Eu me lembro, jovem, eu era muito doido. Às vezes as pessoas falavam, Geraldo Júnior, você é crente? Eu falo, sou. Segunda pergunta, ele fala, mas você não é daqueles assim não, né? Eu falo, eu sou pior do que isso. Eu sou homem-bomba de Jesus. É aquele radical, eu sou crente é para valer, rapaz. Você está pensando o quê? Porque eles querem que você seja morno. Ele está perguntando, você é crente, mas você é morno. Eu falo, não, eu sou não. Eu sou desse aí que você está falando, ó. Sou doidinho por Jesus, sou apaixonado, sou fundamentalista, homem-bomba dos céus. Vai explodir amor nesse mundo caído. Eu sou desse aí, radical mesmo. Meu olho é santo, minhas mãos são santas, tudo é santo aqui. Isso que eu falava. Por quê? Porque a segunda proposta maligna é essa. Você quer servir a Deus? Mas não vai longe não. Inventa a moda não. Vai inventar de ser pastor? Você está doido. Para com isso. É isso que o diabo diz. Tudo bem. Você é crente, eu aceito. Mas não seja profundo, não. Não vai longe nesse negócio, não. Não seja profundo nesse caminho, não. Logo que Faraó ouviu da boca de Moisés que era impossível servir a Deus no Egito, ele começa a negociar de novo. E no verso 28 ele faz essa segunda proposta. Então diz Faraó, deixai-vos ir, para que eu vou te deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. É isso que ele diz. Você pode ir. Você quer sacrificar a Deus, quer cultuar, você quer ser crente, mas não vai longe não. Vai longe não, rapaz. Se mete com esse negócio não. Você sabe, meu pai falou isso para mim na época. Quando eu estava radical mesmo, falou, não inventa moda não. Você pode ir, você vai lá domingo, tá ali coisa, marromeno, né? É isso que ele estava falando. Eu falei, não. É a proposta. A proposta é esta. Você pode ser crente, mas não vá muito longe. Amém, irmãos? No verso 27 diz que Moisés deveria ir caminho de 3 dias. 3 dias caminhando é longe, meu amigo. Mas Faraó diz não. Não vá muito longe. Amém, irmãos? Ele aceitou. Chega um momento que o diabo falou, tá bom, você pode sair do Egito. Você pode sair do mundo. Desde que não vá longe. Essa é a outra estratégia. Você vai no encontro, mas não batiza não. É isso. Porque quem batiza faz aliança. O diabo sabe disso. Sela a aliança. Pode ir na igreja, mas não vai virar fanático, né? Vai virar fanático. Pode ser crente, mas não precisa entrar nesse radicalismo de corte. Para que esse negócio de corte?
Esse negócio de célula, discipulado, não vá longe não. Pode ser crente, mas para que esse negócio de santidade? Você pode servir a Deus, mas não faz jejum, vigília. Você vai ficar muito fanático. Você pode ser crente, mas não vai muito longe. Esse negócio de fazer a obra. Que negócio de fazer obra? Você não é pedreiro para fazer obra. Negócio de cumprir propósito. Para que isso, cumprir propósito? Não, você pode servir a Deus, mas negócio de chamado, para que isso? Interessante, né? Olha para mim aqui. No mundo, quando a pessoa gosta de assistir novela, ela assiste todo dia. Ninguém diz que ele é fanático, diz? E só tem uma coisa pior do que a novela da Globo. Vale a pena ver de novo, porque 2 vezes a mesma porcaria, só tem nada pior do que aquilo. Mas vamos ver a novela da Globo. Novela da Globo, sem trio amoroso sempre. A esposa é a bruxa. E fica os bobos de cá, divorcia, separa. A torcida é essa. Tem que ficar com a fulana. Não, com ela não. A mulher, filho, passa por cima desse negócio. E que Bíblia seja um monte de papel mofado velho. Valores familiares, isso não serve para nada. E agora a onda é criar casais, trios amorosos com homossexualismo. Agora essa é a onda. Né? Quem está assistindo a novela atual da Globo aí? Deus perdoa, levanta a mão. Estou brincando. Mas é isso, é terrível. Amém. Mas ninguém diz. A pessoa assiste novela todo dia, alguém fala, é fanático. É fanático. Não é verdade? Quem torce aqui para um time, ele quer saber, todo dia ele olha lá na internet, o resultado. CSA ganhou. Quem torce para o CSA, levanta a mão. Deus perdoa, Deus perdoa. Fique em paz. Fique em paz. Mas ninguém fala que é fanático. Fala. Ele vê o resultado todo dia, quer assistir jogo toda hora. Mas ninguém fala. Agora é fanático. Para com isso. Fanático. Alguém fala isso? Só com Deus. Só com Deus que fala. Fanático. Eu vou te falar. Quem fuma, fuma todo dia. Ninguém fala, você é fanático. Seu fanático. Alguém fala isso? Ninguém fala isso. Agora você se dispõe a servir a Deus. Quando você se compromete, o que as pessoas falam? Fanático. Perdendo a vida. Ninguém fala que está perdendo a vida para Souza Cruz, Antártica, Brahma. Só para Deus que perde. Está desperdiçando sua vida, está não sei o quê. Só para Deus que perde a vida. Amém, irmãos? Isso é a proposta do diabo para muita gente. Por isso tem gente, olha para cá, fica anos na igreja e não se entrega completamente. Está sempre ali com uma reserva, um pé atrás. Não se entrega por inteiro. Certa vez o pastor estava pregando o evangelho. Ele fez um apelo para aceitar Jesus. Só uma pessoa veio à frente. Era um homem que não tinha as 2 pernas. Estava lá no fundo. E ele veio se arrastando, chorando, para receber Jesus. Ele chegou, falou, pastor, Deus aceita um homem pela metade? Aquele pastor olhou para aquele homem que não tinha as 2 pernas e falou, filho, Deus aceita
um homem pela metade, que se entregue por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entregue pela metade. Com Deus é assim. Com Deus é assim. Tem que se entregar por inteiro. Ou é, ou não é. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Deixa eu te falar. Tem crente, cristão, fala, eu estou em cima do muro, pastor. Você está em cima do muro? Vou te falar, o muro é do diabo. O diabo está preocupado. Por que o diabo não está preocupado com quem está em cima do muro? O muro é dele. O muro é do diabo. Porque com o Senhor é sim, sim, não, não. Não tem muro. O muro já é do diabo. Então ele está preocupado com quem está em cima de muro. Quantos conseguem compreender isso? Diga amém. O fato é que Faraó engana muitas pessoas. Achando que pode servir a Deus com um relacionamento superficial, raso, vazio. Por isso você tem que rejeitar essas propostas. É melhor mergulhar de cabeça, meu irmão. Amém? Até que seu coração seja cheio de Deus. Cheio do amor do Pai. Quanto mais amor de Deus, quanto mais revelação do amor de Deus, você não tem espaço para outra coisa. Estou falando de ser religioso, tolo. Religião é práticas vazias. Nem sair daqui julgando e condenando. Tem gente que usa a palavra de Deus só para julgar e trazer condenação na vida dos outros. Não é isso que nós estamos ensinando. Nós estamos falando. Por quê? Porque essa questão de entrega é sua, é pessoal. Fala, Senhor, eu sou teu. Sou teu para valer. Amém, queridos? As pessoas pensam que Deus exige alguma coisa. Deus poderia exigir qualquer coisa de você, mas não exige. Ele só quer o seu coração, só isso. Só isso que Ele quer. Quantos compreendem isso, diga amém. Por isso que a sua resposta para essas propostas tem que ser não. Nós vamos servir ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças. Amém, queridos? Terceira proposta indecente do diabo. Você pode servir a Deus, mas não leve as crianças. Vai para a igreja, mas deixa o teu filho em casa. Mais ou menos isso. Você sabe, o Senhor envia aquela praga das moscas, a praga cessa, o faraó endurece o coração. Depois ele envia peste nos animais, mas mesmo assim Faraó não deixa o povo sair. Depois ele envia a praga nas úlceras, nos homens, nos animais, mas mesmo assim ele estava de coração duro. Depois ele manda chuva de pedras, aquela chuva de pedras destruiu plantações, feriu homens, feriu animais, mas ainda assim ele estava com o coração duro. Mas percebendo que o Egito estava em ruínas, sendo destruído debaixo da mão de Deus e do poder de Deus, ele começa a mudar as propostas. Então o faraó ele faz uma proposta, ele diz, eu vou deixar o povo ir, contando que as crianças fiquem no Egito. Essa é a proposta. Está lá em Êxodo, capítulo 10, verso 7 em diante. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis que o Egito está arruinado? Começaram a fazer pressão os políticos. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhes disse, ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Responderam-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Verso 10. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. O que ele estava propondo? Pode ir, mas as crianças não.
Criança continua no Egito. Isso é sutil, irmãos. Primeiro, Faraó queria que o povo servisse a Deus, mas no Egito. Mas depois ele muda a proposta. Ele fala, olha, você pode servir a Deus, mas não pode ir muito profundo, você não pode ir muito longe. Mas agora ele faz uma terceira proposta. Vá servir a Deus, mas não leve as crianças. Interessante que tem pai que cai nessa cilada, né? Ele leva o filho para tudo quanto é lugar, menos para a igreja. Para quê, né? É só uma criança. É só um menino. Interessante o que Jesus diz acerca disso. Jesus diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Não faça o quê? Não os impeçais. Quem que é empecilho para a criança chegar a Jesus? Quem que você acha que é um empecilho? Quem? Quem que é o único empecilho? Pai. Pai e mãe que é empecilho para a criança servir a Deus. Por quê? Porque quando o pai e a mãe convertem, vai na igreja, a criança vem. O pai e a mãe deixa de ir, a criança não vem. E o pai e a mãe estão nem aí, estão nem preocupados com isso. Eu tive a oportunidade, fui salvo, que meu filho fique na mão do faraó, afinal de contas, que é só uma criança. Isso é uma criança. Interessante. Domingo, segunda a sexta, toda mãe equilibrada acorda o seu filho para ir para a escola, sim ou não? Toda mãe equilibrada acorda. Ainda mais se for criança. 10, 11 anos, 9 anos, para você ver. Acorda! Levanta! Escola! Toma banho! Vai! Miserável! Vai botar roupa! Toma café! E vai! E a criança fala, estou cansada, mãe. Estou cansado hoje. O que o pai fala? Vai estudar, rapaz. Toma vergonha. Pai equilibrado faz isso. Sabe por quê? Escola é importante. Não é verdade? Aí chega domingo, na hora de ir para o culto, bibelô está dormindo. Não, deixa ele dormir, não tem problema não. Acorda de segunda a sexta para ir para a escola. Para o culto, não. Não, deixa ele descansar, estudou muito essa semana. Teve prova sábado. Tadinho dele. Tadinho, né? Coitado, é filho de rato, nasce pelado, morrendo no mar. Isso aqui é só tadinho só para ir para a igreja. Aceita a proposta do faraó, né? Deixa aí, contando que as crianças não estejam. Fui pastor de jovens. Quantas vezes, como pastor de jovens, eu tive que conversar com pais. Por quê? Porque os meninos, eles lideravam as células, os jovens, adolescentes, viu, Vitor? Aí, o pai começava a dizer, tá fanático. Antes o pai não sabia nem onde o miserável estava. Ficava naquele Jacarepaguá de boate em boate, baile funk, para tudo quanto é lado. Ia pro baile da favela. Baile de favela. O pai nem sabia onde estava. Era desse jeito. Aí ia para a igreja. Agora meu filho chega tarde. 11 horas. Era a hora que ele saía, ele estava chegando em casa. Aí começava. Aí tinha pai que o castigo era não deixar ir para o discipulado. Aí eu ia lá conversava. Eu falava, olha, vou te contar. Vou contar para a senhora o que seu filho fazia, que deu testemunho aqui para mim. Ele falava que ia dormir na casa do amigo e ia para o baile lá na Cidade de Deus. E a senhora não estava nem sabendo. Agora que ele converteu, o miserável só fica proibindo ele de vir para o culto. Só quer que ele fique lá no baile, fumando maconha. Essa vida que era boa.
Pastor, eu não sabia. Mentia. Pois é. Então deixa ele servir a Deus. Um lugar melhor para ele é estar aqui. Está aceitando a proposta do faraó. Eu vou servir a Deus, mas as crianças não vão. Amém, irmãos? Você sabe quando o diabo não consegue parar a geração, ele tenta deter a geração futura. Quantas igrejas que não investem nada em criança? Dou glória a Deus pela Videira. A Videira é uma igreja que investe nas crianças. Amém, irmãos? Cada ano que passa nós temos investido mais, nós temos encontro, nós temos o evangelho. Vá lá no domingo 15 assistir uma vez para você ver. O evangelho é pregado para essas crianças, elas sabem o evangelho. Se deixar, elas pregam para você. Os seus filhos pequenos, 4, 5 anos de idade, eles sabem o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é pregado na linguagem deles. Agora, quem é que traz? Você está de parabéns. Você tem que ensinar isso. Porque muita gente é empecilho para os filhos servir a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o propósito é quando você for servir a Deus, você envolva a sua família, você envolva as crianças também. Por isso que Moisés respondeu. Verso 9. Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. A sua palavra seja igual a de Josué. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Finalmente, quando o diabo vê que não tem jeito, ele faz a quarta proposta. Dá um clique para mim aí, irmãos. Psst. Volta. Quarta. Terceira, vai para frente. Pezinho para frente. Pezinho para... Isso. É que o número ali está 3. É essa aí mesmo. Mas tá bom. Qual que é a quarta proposta? Sirva a Deus, mas não leve os seus bens. Você pode servir a Deus. Tá bom. Primeira proposta. Você vai servir a Deus, mas fica no mundo. No Egito. Segunda. Sirva a Deus, mas não vá muito longe. Terceiro. Sirva a Deus, mas não leve as crianças. Quarto, para encerrar. Sirva a Deus, mas sem os seus bens. Você quer servir a Deus? Sirva. Mas não envolve seus bens, sua vida, seus recursos para servir a Deus. Essa é a quarta proposta. Porque Moisés não aceitava nenhuma proposta. Aí vem a praga dos gafanhotos, mas ainda ele continuava com o coração duro. Depois vem a nona praga, que foi a praga das trevas. Os egípcios não conseguiam tocar em coisa alguma. Mesmo assim, ele não aceitava. Aí ele faz a quarta proposta. Êxodo 10, 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente o quê? Os seus bens, os rebanhos, o gado. As vossas crianças podem ir agora com vocês. Contando que você deixa aqui gado, dinheiro, recursos. Né? Não leve os seus bens com você. Você sabe, né? Parece que o faraó está sendo bonzinho. Você pode ir, mas você vai miserável. Você quer ser crente, quer servir ao Senhor, quer andar com Deus, mas você tem que andar com Deus sem prosperidade. Deixa os seus bens aqui, ó. É isso que ele está propondo. Contando que as suas riquezas fiquem. Seu coração é de Jesus e os seus bens não seja. É do faraó. O faraó que governa. Amém, irmãos? Agora, interessante. Por que ele faz essa proposta? Servir a Deus sem bens. Porque Jesus sabe que aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Aonde está o tesouro, está o coração, irmãos. Amém? Interessante. A coisa que mais tem governado, olha para mim aqui. Jesus falou, não tem como servir a Deus e a Mamon. Porque Mamon era o deus das riquezas grega.
é o deus grego das riquezas. Esse era o Mamon. E Mamon, ele quer ser Deus na vida das pessoas. É por isso que Faraó fala, deixa aqui os seus bens. Não envolva os seus bens com Deus. É isso que ele está dizendo. Você sabe que Mamon é tanto Deus na vida das pessoas que ele decide muitas coisas. Sabia? Dinheiro quer decidir várias coisas na vida das pessoas. Primeiro, dinheiro decide o curso que ela vai fazer na faculdade. Às vezes a pessoa tem um chamado, tem uma vocação. Você sabe, vocação profissional é dada por Deus. Para ser físico, para ser historiador, está precisando de crente nessa área, né? Para ser pedagogo. Mas o que as pessoas falam? Você quer o quê? Quer fazer o quê? Pedagogia nesse país? Não inventa não. Para com isso, não dá dinheiro. É Mamon querendo governar a sua vida. Ele está dizendo, eu sou Deus, eu que escolho sua profissão. Eu quero fazer educação física. Educação o quê? Mamon quer escolher casamento, sim ou não? Fulano é interessante. Lindo, olha, muito gato. Mamon decide casamentos. É por isso que eu amo minha esposa. Ela me ama desde quando eu era feio. Agora eu sou bonito, né? Eu melhorei muito depois que eu conheci minha esposa. Melhorei bastante, evoluí muito. Mas ela já me amava desde a feiura. Mas você sabe que Mamon quer decidir casamento das pessoas? Não. Às vezes é um jovem, está na faculdade, o que a pessoa fala? É ferrapado. Mas ele é crente aí do espírito, potencial. Não. Porque Mamon quer decidir com quem você casa. Quer decidir a quantidade de filhos. Quantos filhos você tem? 3. Tá maluco? Coisa louco. Porque Mamon quer determinar até a quantidade de filhos que você tem, né? É decidir. Porque Mamon quer ser Deus. Jesus diz, não tem como servir ao Senhor e também às riquezas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que a última proposta foi essa. Você vai servir a Deus, mas não envolva prosperidade, não envolva os seus bens. Você sabe, por diversas vezes, olha para mim aqui, quanto mais revelação de quem é o Senhor da sua vida, interessante, algumas igrejas, por exemplo, na Argentina, no meio da pregação, as pessoas têm o hábito de levantar. Nós já fizemos isso aqui uma vez, né? Mas foi uma vez só. Eu nem fiz apelo para a oferta, os irmãos começaram a ofertar. Mas você sabe que isso é comum na Argentina? No meio da pregação, as pessoas começam a ofertar. Você está pregando, eles começam a ofertar. Desse jeito. Porque eles têm esse hábito de dizer que Mamon, o dinheiro, não governa a vida deles. Você sabe o que falam de pastor no mundo? Você sabe o que falam? O que as pessoas falam? Meu pastor, o cara tinha profissão, o cara era oficial do exército, o cara era advogado, deixou tudo para servir e ser pastor, é doido. É isso que as pessoas falam? Não, eles falam, é ladrão. Ele está lá na igreja roubando dinheiro É isso que eles falam. É isso que o mundo fala. Mas não tem problema não, a gente carrega vergonha. Porque para eles, o que joga aqui no gasofilácio vai para a conta do pastor. É isso que o mundo pensa. Eu não estou preocupado com o mundo cair, estou preocupado com você. Porque a proposta do diabo é essa: sirva a Deus,
mas não envolva os seus bens. Olha, fui fiel a Deus quando eu era cadete do exército, tinha 16 anos de idade, ganhava um salário mínimo. Estava lá fazendo curso para ser oficial, mas eu era fiel. Depois saí oficial, da minha bolada que eu ganhei, inclusive eu comprei um carro na época, um Hyundai Elantra. Foi o carro que eu comprei quando eu saí da MAN. Foi. Mas da bolada que eu ganhei, eu dizimei. Assim. Por quê? Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Quando eu ganhava pouco, eu era fiel. Quando eu comecei a ganhar bem, eu continuei fiel. Mas para o mundo, gasofilácio é conta bancária de pastor. E alguns dizem o seguinte: não vou dar dinheiro para encher barriga de pastor. É isso que eles falam. Pois é, mas nós vamos levantar muitos pastores, nós vamos encher a barriga deles. Nós vamos encher barriga de pastor. Se não quiser encher barriga de pastor, não bota dinheiro aqui dentro, não. Porque aqui na Videira nós vamos plantar várias igrejas, aqui em Alagoas. Nós vamos encher barriga de muito pastor que está deixando de muitas profissões para ser pastor. Eu não vou deixar perecer, passar necessidade, não, porque foi para a obra de Deus. Nós vamos encher a barriga deles. Vamos mesmo. Se você não topa esse negócio, nem coloque dízimo, oferta aqui. Porque vai encher barriga de pastor, sim. Né? Você quer que deixe passar fome? É isso que nós temos que fazer? Não vamos jamais fazer isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, a última coisa que Faraó quer que você faça é que você oferte. Agora, qual que foi a resposta de Moisés? Êxodo 10, 25. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Falou: você ainda vai me dar recurso para oferecer a Deus. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha, diga nenhuma unha, ficará no Egito. Diga nada. Nada da minha vida. Nem criança, nem meus filhos. Diga nada. Diga assim, nem minha família. Nenhuma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com quem havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Olha para cá. Depois disso, sabe o que acontece? O Senhor envia a 10ª praga. O que foi a 10ª praga, pastor? A morte dos primogênitos. Com a morte dos primogênitos, houve morte. Porque o Senhor mandou matar o cordeiro da Páscoa. Eles comeram a Páscoa, pegou o sangue e colocou nos umbrais da porta. O anjo da morte passou no Egito. Aonde não tinha o sangue do cordeiro, houve morte em cada casa. Mas nas casas do povo de Israel, por causa do sangue de cordeiro, houve salvação. Houve o Pessach, passar por cima. O anjo da morte não tocou neles. E por causa disso, por causa da morte de todos os primogênitos dos egípcios, Deus deu uma instrução ao povo. Vai lá e peça a cada um ao seu vizinho o ouro e a prata deles. Coloca o texto para mim aí. Fala agora aos ouvidos do povo. Isso Deus mandando Moisés falar. Que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos do egípcio. Olha para mim aqui. O povo ficou 432 anos de escravidão no Egito. E eles saíram com os camelos dos rebanhos repletos de ouro. Quando o faraó descobriu que todo o ouro do Egito estava na caravana de Israel, eles foram perseguir o povo. Quem é que deu o ouro? Deus. Escravo tem ouro, irmãos? Não. Mas eles saíram carregados de ouro. E para que era aquele ouro? Primeiro, para a prosperidade do povo de Deus. Quem é que deu o ouro? Deus. Como? Pela graça. Vai no seu vizinho e pede. E eles entregaram o ouro nas mãos. O ouro do Egito.
é para as mãos do povo de Deus. Também, presta atenção, Deus quer colocar ouro na sua mão. Mas o ouro era para quê? O ouro era para construir o tabernáculo. Uma parte do ouro, não era todo o ouro. Parte do ouro era para a prosperidade do povo. A outra parte era para edificar o tabernáculo. O tabernáculo é a casa de Deus. Amém? Mas, quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, e demorou a dar resposta ao povo. O que o povo fez com o ouro? Com parte do ouro, que era para construir o tabernáculo. Eles construíram bezerro de ouro. O ouro que Deus deu, como favor, portas abertas, irmãos. Deus abriu as portas, falou, vou colocar nas suas mãos, botou o ouro. Para quê? Para parte, para prosperidade sua. E a outra parte, para edificar a casa de Deus. Eles pegaram aquele ouro e colocaram no bezerro de ouro. Você sabe, muita gente pega ouro dado por Deus para a edificação da sua casa e constrói bezerro de ouro. Tem bezerro de ouro na casa de muita gente. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Alguns vão ficar ofendidos com bezerro de ouro. O que é bezerro de ouro? Bezerro de ouro é aquilo que era recurso para a edificação da casa de Deus, que você enfiou em outro lugar. Isso é bezerro de ouro na sua vida. Tem muito bezerrão de ouro na casa de muita gente. Bezerro de ouro, aquilo que é construído com recurso que era para a edificação do tabernáculo. Mas foi assim também com o percentual do povo de Israel. Eles deram para o bezerro de ouro. Felizmente na igreja tem gente também que constrói bezerro de ouro. Coloca recurso da casa de Deus no bezerro de ouro. Amém, irmãos? Às vezes você é aprovado na primeira proposta. Sirva a Deus longe do mundo. Mas aí ele quer te pegar na segunda. Não vá muito longe com Deus. Quando ele não consegue, ele tenta a terceira. Não envolva sua família, não envolva seus filhos. E finalmente, a quarta proposta do diabo é essa. Não envolva seus bens na edificação da casa de Deus. Não envolva seus bens no culto a Deus. Amém, irmãos? E hoje nós estamos aqui para dizer não a cada uma dessas propostas indecentes do diabo. Amém, irmãos? Diga assim, eu vou prosperar. Diga assim, eu vou investir na edificação da casa de Deus. Diga assim, o meu coração é do reino dos céus. Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Qual que é a sua resposta diante das propostas indecentes? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Olha para mim aqui.